Questão 20, pessoal, olha só. Uma espira CDE, resistência elétrica igual a 1 ohm, forma de um triângulo equilátero, de lado L igual a 20 centímetros, desliza livre de qualquer atrito e resistência do ar, com velocidade constante e módulo igual a 30 centímetros por segundo, sobre o plano XY, na direção e sentido do eixo X, conforme ilustrado na figura abaixo. No semi-espaço, x maior que zero, atua um campo magnético uniforme e constante, perpendicular ao plano XY, cujo módulo vale 2 Tesla. A intensidade da força aplicada por um agente externo na mesma direção e sentido da velocidade, no instante em que o vértice E da espira estiver passando pelo ponto zero, a fim de manter a velocidade constante, deverá ser, em milinewtons, igual a. Boa, galera, questãozinha aqui de magnetismo. Bom, então, o que é que está acontecendo nesse problema em que nós temos essa espira adentrando num campo magnético? Vamos lá. O campo magnético ele atua apenas a partir daqui, ó, da origem do sistema de coordenadas. Beleza? Então, quando a espira ela começar aí a adentrar no campo magnético, haverá uma variação no fluxo do campo magnético. Inicialmente não tinha fluxo algum, a espira estava fora do campo magnético. Como ela começa a adentrar nesse campo, o fluxo ele começa a aumentar. Tudo bem? Então, olha só. À medida que a espira ela vai adentrando essa região, o campo magnético do centro da espira começa a ficar cada vez maior. Só que a natureza, galera, tende sempre ao equilíbrio. O campo magnético externo ele vai ficando cada vez maior, mas o campo magnético resultante ele precisa manter-se constante o tempo todo no centro da espira. Então, o que é que acontece quando há variação no fluxo do campo magnético? Vai surgir uma força eletromotriz induzida que, por sua vez, vai criar uma corrente elétrica induzida. E nós sabemos que correntes elétricas são fontes de campo magnético. Então, essa corrente elétrica induzida, ela é astuta, galera. Ela vai circular de tal maneira na espira a fim de manter o campo resultante constante. Ou seja, como esse campo externo está ficando cada vez maior e o campo resultante ele precisa ser constante, a corrente elétrica induzida, nesse caso, vai gerar um campo induzido se opondo ao campo externo. Então, aqui está o campo induzido. Na figura, nós vemos que o campo externo está saindo do plano do quadro. Consequentemente, o campo induzido vai estar entrando no plano do quadro. E se esse campo induzido ele está entrando no plano do quadro, usando a regra da mão direita envolvente, ó, o campo, nosso polegar, entrando no plano da página, né, quadro, a corrente elétrica vai circular no sentido horário. Isso a gente nota usando a regra da mão direita envolvente. Então, a corrente elétrica circulará através dessa espira no sentido horário. Beleza? Deixa eu desenhar melhor essa espira para que a gente possa enxergar o que é que está pegando aqui. Tá? Então vamos colocar o vértice E, justamente onde o problema fala, né? No ponto 15, 0, nesse par ordenado. E nessa situação, galera, a espira ela não estará completamente imersa dentro do campo. Uma partezinha dessa espira vai estar do lado de fora, vai sobrar um pedaço de área aqui, beleza? Então, o que vai estar imerso é essa parte em preto. O que tiver aqui em verde, ó, tiver em verde, ou fora, beleza?
Ou seja, o braço de espira que vai estar dentro do campo magnético não é os 20 centímetros, não são os 20 centímetros, beleza? Vai ser um pedaço menor. Como é que a gente obtém esse pedaço menor de braço de espira que está dentro do campo? Vamos lá. Ó, sabemos que aqui é o par ordenado, né? 15, 0. Então, todo esse comprimento em roxo aqui, ele vai medir 15 centímetros. Bem, o comprimento aqui em roxo mede 15 centímetros. E essa reta roxa que a gente traçou, pessoal, ela pode ser uma reta bissetriz, beleza? Onde, como essa espira é equilátera, né? Todo o ângulo é 60 graus, mas esse pedacinho aqui vai medir. Então, para a gente medir esse pedaço de espira que está imerso dentro do campo, a gente vai pegar a razão do cateto adjacente com a hipotenusa desse triângulo retângulo. Usamos o cosseno, beleza? Cosseno, tá? Vai ser igual a 15 sobre esse pedaço de espira aqui, né? Que eu vou chamar de L. Cosseno de 30 é igual a raiz 3 sobre 2. Então, L vai ser igual a 15 vezes 2, 30, sobre raiz de 3. Aí, racionalizando, nós vamos ter 30 raiz de 3 sobre 3. Isso dá 10 raiz de 3 centímetros. Vamos converter logo isso para metro, tá, galera? Esse L vai medir 10 a menos 1 raiz de 3 metros. Tudo bem? Então, uma parte já foi feita. Mas lembrem-se, existe uma corrente elétrica induzida circulando aqui, ó, através desse braço, desses braços de espira, através de toda a espira. Vamos colocar assim, que a corrente elétrica ela vai circular através de toda a espira, beleza? Só que esses dois braços que estão imersos dentro do campo magnético terão a ação de uma força magnética. Isso porque todas as vezes que nós temos corrente elétrica imersa dentro de um campo magnético, surgirá a ação de uma força magnética. Beleza? Como é que nós determinamos a direção e o sentido dessa força magnética? Usando a regra da mão direita espalmada, onde o nosso polegar representa a corrente, os dedos o campo e a palma da nossa mão a força magnética. Então, nesse braço superior aqui, ó, galera, a corrente está para cá, beleza? O campo está saindo do plano do quadro, consequentemente, a força magnética vai estar apontando aqui para essa direção. E a força magnética, galera, ela sempre vai ser perpendicular simultaneamente ao campo magnético e à corrente, pela definição, né, que a gente observa através daquela ideia do produto vetorial. Beleza? Então, a força magnética vai ter essa direção e sentido no braço de cima, e no braço de baixo, vamos ver. Ó, a corrente está orientada para cá, o campo está saindo, então a força magnética vai estar orientada nessa direção e sentido aqui. Ó. Também perpendicular à corrente e ao campo. Deixa eu apagar esses 15 centímetros aqui, porque ele já foi útil para a gente. Né? Tá para cá a força magnética nesse outro braço. E para calcular a intensidade dessa força magnética, galera, eu vou precisar da intensidade do campo, nós temos, e da intensidade da corrente. Ainda não temos, mas somos capazes de obter usando a lei de Faraday. Beleza? A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida em módulo é igual a o módulo da variação do fluxo do campo magnético em um certo intervalo de tempo. E aplicando as condições do problema, vocês podem ver essa demonstração em livros, em alguns vídeos aqui pelo YouTube também, a gente não vai perder esse tempo, na verdade, investir esse tempo. A força eletromotriz induzida pode ser calculada pelo produto do campo, vezes o comprimento do braço, né, que está dentro
aí do campo magnético vezes a velocidade na qual essa espira se move. E a força eletromotriz induzida, galera, também é igual, né, ao produto da resistência da espira vezes a intensidade de corrente elétrica, que é justamente quem a gente está precisando. Então, o campo ele tem intensidade igual a 2 Tesla. O comprimento do braço, a gente calculou, galera, 10 a menos 1 raiz de 3. A velocidade com que a espira é puxada é de 30 centímetros por segundo, ou 3 vezes 10 a menos 1 metros. R, que é a resistência da espira, vale 1, e a corrente é quem nós queremos obter. Então, multiplicando tudo isso, nós vamos ter 2 vezes 3, repete a raiz de 3, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1, dá 10 a menos 2. A unidade de corrente elétrica é o ampere. Então, descobrimos aí a corrente. Falta agora calcular a força magnética. A intensidade da força magnética a gente vai obter através da expressão famosa, né? Π seno θ, onde esse ângulo θ é o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Observem que o campo magnético está saindo do plano da página. Consequentemente, isso fará com que ele seja perpendicular à corrente. Então, θ vale 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Bem? Então, a força magnética será a intensidade do campo, que é de 2 Tesla, a corrente, que é 6 raiz de 3 vezes 10 a menos 2. Esse L, galera, esse comprimento, não é o comprimento de todo o braço, tá? É só a parte que está imersa no campo, que a gente chamou de um Lzão, tá bom? E ele mede 10 a menos 1 raiz de 3. Então, ó, vamos multiplicar tudo aqui. 2 vezes 6 dá 12, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 12 vezes 3 dá 36. Então, 36 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 3 newton. 10 a menos 3 é o milinewton, né? Aí aquele cara que é emocionado, a menina passa por ele, dá oi, ele já está apaixonado, vai correr para marcar a alternativa D. E nesse caso, ele não erraria. Mas por que já é a letra D? Tem algumas nuances no problema que a gente precisa discutir ainda. Bom, vamos lá. Vamos vir para essa página de cá, para a gente entender melhor. Já está representado aquilo que a gente fez na página anterior. Vejam o que o texto diz. A intensidade da força aplicada por um agente externo na mesma direção e sentido da velocidade, a fim de manter a velocidade constante. Espera aí, eu vou precisar de um agente externo aplicando uma força para manter a velocidade constante. Se a velocidade é constante, significa dizer que a resultante das forças é igual a zero. O que está acontecendo? Vejam, nós temos essas duas forças magnéticas, né, atuando na espira. Se nós representarmos aqui o centro de massa da espira, nós vamos ter uma força magnética atuando nessa direção. Vamos ter uma força magnética atuando nessa direção. Bem? Então, temos aqui essas forças magnéticas igual intensidade. Para a gente obter a força magnética resultante, podemos assim dizer, basta a gente utilizar a regra do paralelogramo, né? Utiliza a regra do paralelogramo. Então, a força magnética resultante vai estar orientada para cá. E para obter a intensidade dessa força magnética resultante, nós usaremos a lei dos cossenos. Agora, qual é o ângulo entre essas duas forças magnéticas? Vamos ver. Vou voltar aqui para essa figura de cima. Vamos traçar uma reta aqui. Vejam, esse ângulo, ele mede 60 graus também, não é? E esse ângulo de 60 graus vai ser complementar a esse ângulo aqui. Então, o ângulo vai medir
graus. A mesma coisa vai acontecer com essa outra força magnética. Então vamos representar essa reta exatamente aqui, ó, galera. Tá mais fininho. Beleza? Então esses dois ângulos, eles medem 30 graus. Consequentemente, o ângulo entre as duas forças magnéticas vai medir 120 graus. Beleza? Aí vejam, não surge uma força magnética aí orientada para a esquerda, a força aplicada pelo agente externo vai ter que apontar para onde, galera? Para a direita, como o próprio enunciado diz. A fim de quê? A fim de manter a velocidade constante. Então, a força aplicada pelo agente externo vai ser igual à força magnética resultante. Olha que coisa elegante. Bem, quem vai ser a força magnética resultante? Algumas pessoas, ao bater o olho para essa situação, já sabem o valor da força magnética resultante, né? Eu tenho duas forças magnéticas de igual intensidade, formando um ângulo de 120 graus entre si. Quanto é que dá o resultado? Caso você não saiba de cabeça, vamos aplicar a lei dos cossenos. A força magnética resultante, que vai ter a mesma intensidade da força externa, ao quadrado, vai ser igual a força magnética ao quadrado, mais a força magnética ao quadrado, mais duas vezes força magnética vezes força magnética, vezes o cosseno de 120. Bem? O cosseno de 120 a gente sabe que é menos meio, tá? Então, ó, esse 2 vai cortar com o denominador 2 e tudo isso aqui vai ficar negativo, uma vez que o cosseno de 120 é menos meio. Então, galera, isso aqui vai dar menos a força magnética ao quadrado. Ficou cortando aqui, peraí. Então, ó, tudo isso aqui vai dar menos a força magnética ao quadrado. Então, uma força magnética dessa cancela com uma dessa. Então, chegamos à conclusão que a força externa é igual à intensidade de uma das forças magnéticas. Consequentemente, aquele cara emocionado acertaria, né? Daria 36 mili. Ok? Então, a gente fica com a letra D de dado. Espero ter ajudado. Até a próxima questão. Valeu!